A firma estreando Café com Irajá. Olá, amigas e amigos de Palmas. Nós estamos aqui recebendo com muito prazer o prefeito Eduardo Siqueira Campos, estreando esse quadro que nós estamos chamando inicialmente de Café com o Senador Irajá. E o prefeito Eduardo topou o desafio de iniciarmos esse painel para falarmos aqui de política, falarmos de gestão, falarmos do futuro de Palmas e também do nosso estado tocantins. Então eu queria, inicialmente, prefeito, lhe agradecer por você ter aceito honrosamente esse convite. A ideia é que a gente possa aqui colocar informações e falar de uma forma muito aqui à vontade, muito aberta. Eu quero iniciar esse bate-papo te agradecendo por ter aceito esse primeiro, que eu espero que sejam de muitas conversas que nós teremos aí ao longo dos próximos meses. Você que veio de uma eleição duríssima, uma eleição histórica em Palmas, vencendo tudo e todos. Nós sabemos que você enfrentou uma máquina estadual na eleição de prefeito, também majoritariamente a Assembleia também contrária, até na bancada federal, inclusive, você não tinha o apoio da maioria dos colegas deputados e senadores. Portanto, foi uma eleição muito dura. E acho que você entrou com muita vontade, muita disposição de poder retribuir aos palmenses a confiança que, mais uma vez, depois de mais de 30 anos, você voltando à Prefeitura de Palmas, você veio com todo o gás, com toda a disposição de poder fazer grandes entregas aos palmenses. Portanto, eu queria saber, te ouvir, como é que foi a recepção da população, como é que estão sendo essas primeiras ações. Bom, senador, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer a gentileza do convite, ter a honra de ser o primeiro deste bate-papo. E sempre que o assunto for o Tocantins, Palmas, nosso desenvolvimento, os nossos problemas, gestão, atuação parlamentar, meu nome é pronto. Então, indo diretamente para a pergunta, realmente são mais de 30 anos que separam da minha passagem pela prefeitura. E nós vivíamos num tempo que não tinha internet, que o aparelho mais tecnológico era o fax, mas nós não tínhamos nem o advento do celular popularizado, tijolões que poucas pessoas tinham, era eu e o secretário da Fazenda. Então, nós éramos regidos pela Lei 8666, ou seja, tudo mudou. Então, o mundo mudou, nós tínhamos o analógico, o dinossauro, e hoje nós temos tudo digitalizado. E eu fico muito feliz porque é um desafio. Mas a minha primeira percepção, senador, é que quem estava me adaptando, que estava se adaptando à gestão, sou eu, era eu. Então, dentro da minha equipe, eu tinha que, em primeiro lugar, formar uma grande equipe e dentro dela ser como um maestro Eu não posso ser melhor que o flautista, que o pianista, do trompetista, de qualquer dos músicos, mas eu devo ser um elemento que agregue, dê harmonia, que saia a boa música. Então, em primeiro lugar, escolher uma boa equipe. Lutei para fazer isso e acho que tem uma grande equipe trabalhando comigo. Em segundo lugar, não ter domingo e feriado nem impor facultativo para o prefeito. Cada gestão tem ritmo e as características de Palmas estão todas no imediato. Nós estamos restaurando o prazo, nós estamos refazendo o quadro da poliesportiva, nós estamos tirando mato, nós estamos tocando lâmpada. Esse trabalho é um trabalho emergencial de devolver a estima um pouco palmense, de dizer, eu tenho uma cidade ali, eu tenho um prefeito presente. Assim, eu sou um prefeito que aceito todos os comícios de sábado e de domingo, que eu aproveito para ver como é que estão as coisas em cada recanto da cidade. Então, a experiência, óbvio, do povo, 66 anos, quando vem pouco de TP2, ele sente. O cansaço bem, mas meu pai dizendo outra coisa. Tudo tá aqui da nossa mente. A mente é poderosa, ela supera a dor de dor. A vontade de fazer é muito maior do que a dor, do que as dores que os anos trazem. Naturalmente, o senador Vitor Jovem, aliás, foi o senador que se elegeu com a menor idade, com a idade exata de 25 anos, para tomar posse. Então, mas os anos passam para todos. E, obviamente, compreender os novos mecanismos, entender as novas formas de gestão, tem sido uma obrigação.
Então, eu estive nas principais cidades de São Paulo, eu estive em Florianópolis, eu estive no Nordeste buscando voo. O que é que estão fazendo que está dando certo? Quem é que encontrou um caminho? Então, senador, eu estou reaprendendo e encontrei uma bancada acolhedora. Eu fui a uma reunião de todos os senhores, Liderita do Semerson, me recebeu de portas abertas para a cidade de Palmas, com projetos, com ideias, e assim ocorreu praticamente com os 11. Mas faltava o quê? O prefeito de Palmas não traz, ter a importância que tem o senador da Rica. Isso, nós temos que nos abstrair de todo e qualquer sentimento e deixar o sentimento da população. Quer entregas, não importa de onde vem, mas importa a mim dizer quem está entregando o quê, quem está se dedicando a Palmas. E neste tocante, o senador que está trazendo com os projetos não é só para Palmas, ele está trazendo boas ideias, boas práticas. Eles não só até comemorar, eu entendo que este novo tempo em que a história nos colocou em uma situação. Me colocou como prefeito dentro do seu mandato e é recíproco. Então nós temos que, para nós fazer por isso tem sido lá. Prefeito Eduardo, eu queria também ouvir sua opinião. Nós vemos muitos desafios pela frente. Você pontuou bem que a parceria do prefeito Eduardo para a Prefeitura de Palmas com a bancada federal é essencial para o desenvolvimento da cidade, né? Para os projetos estruturantes, para aqueles projetos que são também micro. E nós estamos fazendo aqui, na verdade, nessa parceria do senador Irajá com o prefeito Eduardo e a nossa capital Palmas, um grande plano de trabalho. Ele tem projetos de curto, médio e também de longo prazo. Só esse ano de 2025, nós já atuamos em algumas frentes. Já fizemos praticamente 500 consultas e exames em mulheres situadas em Itaquari, tiveram a oportunidade de receber um óculos, que infelizmente estavam há tanto tempo e sem poder enxergar bem, inclusive prejudicando o seu trabalho. Conseguimos inaugurar as 10 escolinhas, né, que vão capacitar e treinar mais de 1.000 alunos, 10 bairros diferentes também aqui da nossa capital Palmas. Lançamos agora no mês de abril. Vamos fazer também um grande mutirão em junho, dos dias 7 e 8 de junho, para atender 1.000 mulheres com treinamento, capacitação do empreendedorismo, atendimento na área da saúde, como os exames também oftalmológicos. Mas nós temos também um outro projeto desafiador para os próximos 2 anos, 2026, que já fomos, inclusive em Brasília, já anunciamos esse projeto, que é o nosso pronto-socorro materno-infantil na região sul de Palmas. Lembrando que a região sul de Palmas, nós temos aí praticamente 50% da nossa população da capital, né? Dos palmenses que são assistidos pelo SUS, 80% da população também está na região sul. Então a sua proposta, já em campanha, que é um compromisso seu de campanha, nós deveremos estar realizando esse projeto entre esse ano e o ano que vem, se Deus quiser, inaugurados no ano de 2026. E temos também um outro grande projeto para os próximos 3 anos, que é fazer Palmas uma referência nacional, criando um grande centro de cuidados aos nossos idosos. Pessoas que durante a vida deles se dedicaram à família, ao trabalho, à nossa cidade, e chega num determinado momento da vida que precisa de um lugar que possa acolhê-los com humanidade, com sensibilidade e como eles merecem. E esse projeto você está conduzindo com uma empresa, com uma parceria pública e privada, será a primeira PPP do Brasil nesse requisito, que é esse centro de cuidados e acomodação dos idosos, e que é um grande projeto de mais de 100 milhões de reais, e Palmas será essa grande referência. Sem contar que nós já também fizemos o anúncio dessa grande Secretaria Metropolitana do Tocantins, que faz um trabalho coordenado e integrado com as cidades do nosso entorno, que nos 16, agora já são 21 cidades. Então essa parceria de curto, médio e longo prazo tem atuações em várias áreas. Então eu queria que você pudesse fazer uma avaliação de como você entende essa parceria e essas ações para o futuro da nossa capital Palmas. Bom, senador, veja, e fica muito fácil de compreender que este trabalho feito a 4 mãos, e agradeço muito a sua equipe, e principalmente
o senador, de forma modesta, não anunciou, mas isso envolve só nestes projetos mais imediatos, eu citarei especificamente cada um deles, 50 milhões de reais de emendas de autoria dele. Mas vamos lá. O pronto-socorro matéria infantil. Veja, apesar de ter de culpa, para um pai levar uma criança e se deparar lá com uma outra pessoa que está sendo atendida como uma emergência, já fica muito hostil para a criança. Separar o atendimento para as crianças, que é a maior deficiência que nós temos, até mesmo portadores, aqueles que têm plano de saúde, não encontram a pediatria. Então nós criamos um centro de atendimento materno infantil na região sul, dar às crianças daquela região de pessoas mais carentes, desempregadas, mães solo. Esse é o projeto, senador, que ele vai entrar na história de Palmas. Isso porque o senador já está ajudando também, como membro da bancada, na construção do Hospital de Urgências e Emergências, que será universitário, junto com a UFT. Então nós estamos trabalhando na saúde global, na urgência e emergência, que é uma proposta de campanha forte, que a bancada adotou, e de modo particularíssimo, ele traz os recursos para este plano de atendimento materno infantil. Então nós estamos já com uma área definida, com já um projeto pré-concebido, e vamos construí-lo na modalidade que se pode dizer steel frame, que são placas emolduradas por aço, mas placas térmicas, acústicas, placas que tem para área molhada, área seca, com divisões. São projetos que são construídos em 90 dias, no máximo em 120 dias. E nisto nós teremos, portanto, esta parte da pediatria resolvida. E aí nós vamos indo para os outros projetos, incluindo essas crianças nas escolinhas de futebol, incluindo as mães nesses projetos voltados para a mulher. Nós estamos fazendo um projeto que chega até o idoso, porque o senhor promoveu uma viagem, senador, para os prefeitos aí da Malta. Como eu sou um prefeito que estou começando o mandato, eu não pude ir, mas eles vieram aqui. Aí trouxeram essa proposta de nós fazermos uma região específica da cidade com um centro de acolhimento da pessoa idosa. Isto é um trabalho inédito e será inédito no Brasil através de uma PPT. Eu já assinei a manifestação de interesse. O grupo é um grupo forte, tem uma grande experiência e, portanto, a abrangência desses projetos ela é muito grande para a sociedade de Palmas. Então as pessoas têm que compreender que quando há a intenção do parlamentar de fazer uma dedicação à capital, um plano completo que vá lá desde a criancinha até a pessoa idosa, isso traz muita alegria, porque o nosso desejo é de realização. Então, senador, o senhor tem ações na bancada, mas tem ações individuais, pessoais, em que está colocando dinheiro em Palmas de uma forma muito específica, pelo coletivo. São nestes imediatos 50 milhões de reais que nós vamos colocar na área da região metropolitana, mas sobretudo, inicialmente, os complexos materno infantil. As palavras são de agradecimento, senador, e de dizer que Palmas saberá reconhecer esta ação. Eu queria, já aproveitando, prefeito, agradecer a confiança de ter aberta a sua gestão para que não apenas o senador Irajá, mas os outros membros da bancada federal pudessem também ter a sua participação, ter a sua contribuição. E eu, particularmente, estou muito feliz, muito honrado de poder ser um bom colaborador da sua gestão. E lembrando que, além de toda essa sintonia, tendo ações da criança, da mulher, do idoso, e também dos adultos, com o nosso projeto do Ponto Socorro Materno Infantil, que atende excepcionalmente as nossas crianças, nós vamos também, na Secretaria Metropolitana, fazer uma grande atuação na zona rural, voltada para o pequeno produtor, o assentado, aquelas pessoas, principalmente na época da estiagem, que é os meses ali de maio até setembro, que cessam as chuvas, que os córregos também, a maioria deles praticamente cortam o curso das águas, as pessoas sofrem com a falta de água até com o consumo humano. Estou nem dizendo o consumo animal, mas sofrem inclusive para o consumo humano. Em uma ação, e sob a liderança do prefeito Eduardo, nós estaremos trabalhando a construção de poços semi-artesianos e artesianos para os nossos pequenos, médios e assentados da reforma agrária, todo aqui o cinturão
é da nossa capital e alcança também os municípios da região metropolitana. E será um grande trabalho que vai projeto também. Senador, e veja, nós temos algo que acontece em Palmas que todo mundo sabe que vai acontecer, mas nós ainda não nos realizamos a ponto de fazer um combate eficiente às queimadas. Esses poços artesianos que montariam o pequeno produtor, o médio produtor, agricultura familiar, os assentados, eles serão primordiais na hora que as equipes de combate aos incêndios encontrarem esse poço artesiano. Eles têm ali um ponto potente de água para utilizar no combate às queimadas. Então nós também, ao locarmos estes poços artesianos para atender os agricultores, nós também daríamos uma referência ao corpo bombeiro, aos brigadistas, aos bombeiros civis, dando que eles têm ali, ao invés de estar buscando recursos de aquela pequena bomba dada nas costas do brigadista, aquele avião Orifoco que derrama uma quantidade, nós vamos ter um poço potente com uma bomba potente para poder fazer o trabalho também de prevenção às queimadas. Então esse trabalho completo. Eu vou repetir aqui, senador, uma coisa importante. Brasília ficou refém no seu entorno. A violência de Brasília está no entorno. De pessoas que não conseguem morar, querem morar na capital, mas acabam indo para o entorno. Nós perdemos o trombete. Palmas não pode gerar um grande loteamento do seu entorno. Então esta política de dar ao pequeno produtor, à agricultura familiar e ao citromilho essa importância que nós daremos, ela preserva os Palmas. Então assim, se tem alguém que é contra isso, por favor, me desculpe. Palmas não pode parar. A mudança, ela não para. Ela continua, ela avança. Então este é o meu sentimento, é isso que envolve. E eu digo sempre, quem trouxer a Palmas qualquer benefício, terá sido marcado na história, não apenas numa placa, mas na memória das pessoas que estão encontrando uma mão estendida para o acolhimento. Bom, agora para pegar esse clima que se propõe, esse bate-papo, esse ping-pong, senador, um livro. Livro? Mas meu livro de cabeceira chama 48 Leis do Poder. E o seu, qual o seu livro? Bom, eu fui muito marcado na minha juventude pela nossa literatura e creio que dentre eles pode ser um livro assim, pode parecer simplista, mas ele é de José Mauro de Vasconcelos, que é Meu Pé de Laranja Lima. E ele faz uma bela narrativa da amizade do Zezé com o Portuga. E o Portuga era o pai espiritual do Zezé, e o Zezé era a inspiração para o Portuga, que desfrutava daqueles diálogos com duas gerações distintas. É um livro triste, até de certo ponto triste, mas para recordar, eu iria para o Meu Pé de Laranja Lima homenageando uma professora que um dia me entregou nas mãos, e eu chorei diversas vezes durante a leitura do livro. Excelente. Perfeito. Eu sei que as horas vagas são momentos raros, mas quando acontece, o que você gosta de fazer? O que você aprecia? Bom, senador, eu sou proprietário de quase 2.000 bolachões, são aqueles discos de vinil, né, que eu comecei a adquirir na década de 70. Junto com elas, uma coleção de rádios antigos. Eu tenho rádios do ano de 1928, 1940, rádios que anunciaram a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho uma coleção de 70 rádios antigos e tenho os meus bolachões. Aí quando eu vou lá e pego o primeiro disco dos Novos Baianos, o primeiro disco do Belchior, o primeiro disco do Zé Ramalho, eu tenho uma alegria enorme de colocar ali e ouvir aquela música de uma maneira rudimentar, né? Que não havia muita tecnologia, mas, portanto, a coleção de rádios e a coleção de bolachões. Música, eu sou muito bom de música. Surpreendeu. Prefeito, com quem você não jantaria de jeito nenhum? Com radicais. Com quem não tem a diversidade. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não considero uma pessoa conservadora em muitos aspectos, mas extremos jamais. Nesse momento, eu não gostaria de jantar, por exemplo, com o presidente Donald Trump. Senador, para a gente não ficar muito baísta com Palmas, eu vou lhe pedir um destino turístico no Tocantins, um destino turístico no Brasil, um destino turístico no mundo. Sandrinho. Faz boa pergunta. Bom,
o nosso estado tem centenas de lugares que são singulares, né? Mas nós temos um carinho especial, e eu acho que o nosso cartão postal do Tocantins é o nosso Jalapão, um lugar que eu já fui dezenas de vezes. E sempre que eu posso, eu convido alguém de fora a conhecer. Já acompanhei, inclusive, vários empresários, vários amigos que não viam o Tocantins e era a primeira vez. Então acho que o Jalapão é o nosso portal de entrada. Depois a gente vai no Cantão, a gente tenta agora o Sul, nós temos beleza no Bico, temos também no Sudeste. Mas eu vejo o Jalapão com todo carinho e não desmerecendo nenhum outro lugar maravilhoso do nosso estado. Nós temos dezenas, mas o Jalapão. No Brasil, eu diria que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é um cartão postal internacional. Acho que quando a gente viaja do exterior, né, prefeito, ou a trabalho, ou às vezes até a passeio, as pessoas sempre nos comentam. E o Rio de Janeiro, né? Que cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, né? Quem já veio e quem ainda não veio. Então acho que é uma grande referência. E no mundo, mas aí é difícil eu perguntar. Mas eu gosto muito de praia. Eu acho que lugares como Carize, né? Cancún, no México, são lugares que marcaram muito. Entre as opções que eu já tive para fazer vários destinos, deixo um bom Cancún, os maiores destinos. E agora minha vez, né, da pergunta. E dos feitos que você teve na sua vida pública, né? Você teve a oportunidade de ser o primeiro prefeito eleito de Palmas, você foi deputado federal, foi senador da República, foi deputado estadual, agora novamente prefeito. Eu sei que você tem um cardápio muito recheado de obras, né? E poderia dizer aqui centenas delas, mas eu queria que você destacasse uma delas, assim, que marcou a sua carreira política. Qual seria? Bom, eu vou dividir em obras e em entrega de coisas que são permanentes e definitivas para a formação da nossa sociedade. Então, se eu fosse escolher uma obra, eu diria que o espaço cultural, que tem o Teatro Fernando Montenegro, que tem uma sala de cinema, que tem 10 salas de produção cultural, que tem uma biblioteca, que tem uma grande praça, ela e foi um grande ponto de convergência para a cultura, que hoje eu já faria descentralizado em cada bairro, em cada comunidade, os pequenos espaços culturais. Então, a obra de espaço cultural é uma obra que eu orgulho, é uma obra física, não importa. Mas aí eu queria levar para um outro campo, senador, porque muito pouca gente sabe. Se duas coisas para a educação aqui, em Palmas e também para o Tocantins, que eu tive um empenho pessoal e um protagonismo, em primeiro lugar, de ter apresentado a primeira vez o projeto de lei em 1990, como deputado federal, o projeto de lei que criava a Universidade Federal do Tocantins. Bom, esse projeto foi lá, como ficam muitos projetos andando, e não aconteceu via do projeto. Mas no ano de 2002, estava terminando o governo Fernando Henrique Cardoso, havia uma greve na rua, liderada pelo senhor Ricardo Aires, pelo Paranaguá, por tantos líderes que, forçando o governo, lutavam pelo ensino público gratuito. E eu fui o presidente Fernando Henrique Cardoso, falei, nós vamos inaugurar uma ponte sem o secretário federal presente. Se nós chegarmos lá, sem o decreto de criação, na hora do presidente federal competência, o senhor vai ser amanhã pela primeira vez no Tocantins, o estado de Ilha de Mira e Lébula. Então o senhor vai levar esse decreto. Esse é o último pedido que eu faço na condição de senador. Eu fui senador com ele 4 anos, fui senador com o Lula 4 anos. E também a Escola Técnica Federal, que virou o IFTO. Então são filhos de uma ação parlamentar que eu vou levar pro resto da minha vida, sabe? Assim, são coisas que são feitas. Poderia incluir o aeroporto de Palmas. Quantas vezes eu fui me trair? Ele está aí hoje. Quem batizou, quem escolheu o nome, através de um projeto de lei, já que a obra é federal, o senador cabe ao Congresso, eu batizei aeroporto Lísias Rodrigues. Então, eu vou ficar com esses projetos, devendo muitas coisas ao meu amigo César Mar, ao Ayrton Senna. Mas enfim, senador, é muito mais sobre vida, sabe? É sobre cultura no espaço cultural e é sobre educação no IFTO e na nossa UFT. De orgulho. Prefeito, eu tenho mais 2 últimas perguntas, aí vai dar tempo de você pensar também em alguma coisa. Bom,
Um sonho na política. Palmas vai comemorar 40 anos de 2029. O que você sonha chegando nessa marca dos 40 anos de Palmas? Qual seria, em uma palavra, um sonho realizado, a ser realizado? Bairros inteligentes, que eu posso traduzir como nenhum barraco de palha, ninguém sem escritura, todo mundo com saneamento e todo mundo com cidadania dentro do orçamento da cidade, igualdade orçamentária e inclusão. Muito bem. E uma última pergunta, e eu não poderia deixar de fazer. Quando você lembra do nosso saudoso, eterno estadista Siqueira Campos, o que te vem à cabeça? É a primeira coisa que te vem à cabeça. Bom, saudades. Peitando no meu ser, todo de mim. A gente sentava naquela mesa e ele me contava histórias e a gente trocava muitas informações, relembrava e projetava. E ele era uma cabeça que ia pensando no futuro. Meu pai não pensava na próxima eleição, ele pensava nas próximas gerações. Talvez por isso, ter se deixado preencher pelo Divino Espírito Santo, a quem ele sempre entregou a vida dele, ele conseguiu realizar uma obra de uma dimensão muito grande. E eu, às vezes, paro assim, pensando, Deus, você me entregou numa família na qual eu servi de caminhão para abrir meus olhos para o mundo, ao lado de um homem que eu não consegui ver muito tempo da minha infância, mas que era assim, mágico para mim. Meu pai sempre foi um transformador. Eu ouvi com muita alegria esses dias de Brasília, dizendo que depois de Brasília, a maior transformação geopolítica social do país foi a criação do Tocantins e a aprovação de Palmas. Então, assim, sempre serão com muitas saudades dele, e eu tenho muita coisa guardada e coisas que eu estou executando agora que ele me ensinou. Então ele disse assim: meu filho, não tenha adversário é a fome, porque ele supere todas as dificuldades e faça com que as pessoas compreendam que o nosso tempo é muito pouco para desperdiçar com qualquer outra coisa que não seja uma luta intensa para promover transformações. Então, o meu pai foi um homem muito duro, de muito pulso. Se não fosse assim, Palmas e Tocantins não existiriam. O Tocantins é uma luta centenária de muitos nomes, muitas biografias, mas ele encunhou a bandeira de Palmas. Agora, Palmas, eu diria que foi uma teimosia que ele fez, que eu acho que ela é uma unanimidade hoje. Está entre as 10 melhores cidades de se viver. É a capital da região norte da sustentabilidade. Então, o meu pai não é meu. Ele é pai de todos os tocantinenses, de umas coisas iguais. Eu venho para encerrar mesmo, uma frase. Perdoar para avançar. Tá sentindo, vida, hein? O perdoar é bíblico, para avançar é meu. Porque só exercendo o perdão a gente realmente se liberta, né? Aí não é minha frase, o perdão é libertador. Mas quando você se desprende daquelas coisas que às vezes te machucam, aquilo lhe pertence, você consegue avançar. E começa a avançar em todas as direções. Então, assim, perdoando e avançando. Jesus acolheu, ele não julgava, ele acolhia. Então, assim, eu acho que é o grande espelho que a gente tem. Então, o perdão é alguma coisa libertadora. E eu realmente tive que exercê-lo muito, porque na política, muitos não conseguem se circunscrever apenas no debate político. Eles têm que ofender a sua honra, eles têm que ofender a sua moral. Você vê filhos chorando em casa porque alguém disse uma inverdade sobre você derruba lá o programa eleitoral, mas fica marcada a vida dos filhos. Então eu sento com eles e digo assim: nós temos que avançar. E outra frase, que essa é minha: ao olhar para trás, você tem uma possibilidade muito grande de tropeçar nos seus próprios erros, além daquilo que erraram com você, muito mais. Então, a vida tem que ser um grande para-brisa. Um bom retrovisor serve para você não esquecer que certas pessoas são capazes de certas coisas. Mas se você perdoa de verdade, você avança e dá uma oportunidade para aquela pessoa também reconstruir sua história. Eu acho que isso diz muito a respeito
E o que a gente conversava há pouco, né? O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Sei. Então eu queria encerrar, prefeito, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade em participar desse bate-papo. Eu espero que seja o primeiro de muitos que nós vamos realizar daqui para frente, mas para mim é especial começar com o pé direito um projeto novo, que vai dar muito certo, tenho dúvida disso. Obrigado pela sua Agradeço pelo apoio. Formato maravilhoso, um bate-papo descontraído, né? A gente está aqui no meio do lugar onde nasceu o primeiro programa social aqui de Palmas, com o meio ambiente, e não poderia ser num lugar melhor. Então, isso é muito bom. Parabéns, senador, pela iniciativa, e eu espero que a classe política como um todo, os empresários, que as pessoas se sentem e conversem, porque isso é sempre a oportunidade de um novo começo. Aí eu vou em Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Se eu não posso voltar atrás para refazer aquela história, eu posso daqui para frente escrever um novo final. Tá bem. Obrigado, gente. Valeu. Tá bom.